companhia do senhor, eu vou ler algumas mensagens que chegaram para a gente já no nosso fórum virtual na internet. Se você quiser participar, é só clicar www.msrecord.com.br. E a nossa pergunta é: você acha que o policial militar, no caso do mercado do bairro Caiçara, agiu de forma preventiva? O internauta Marcelo disse o seguinte: doutor, ação totalmente correta, digna de promoção funcional, ele diz, entre aspas, né? Policiais são as maiores vítimas da violência, mal remunerados, suas famílias passando fome, o ambiente de estresse em que trabalham, a falta de estrutura, o descaso do governo em relação às políticas salariais, tudo isso tem que ser levado em conta e não ficar condenando previamente a opinião do Marcelo, nosso telespectador. Essa questão é uma questão delicada, que ela é uma vertente do que aconteceu, né, doutor? Porque muitos policiais militares alegam que fazem bico, aceitam essa outra função, porque não ganhariam bem da corporação. É um assunto que precisa ser debatido em sociedade. Veja bem, com relação a... nós apuramos o fato, né? Se houve proporção, se houve agressão injusta, ou mesmo se fosse o policial ou não que estivesse ali, a investigação seria do mesmo patamar. Então, a questão se ele estava fazendo bico, se precisava ou não, para o desfecho dos fatos, será pouco importante. O fato é que essa questão do bico não pode, é vetada pela Polícia Militar, não pode fazer. O internauta Lucas diz que ele acha que o policial agiu de forma precipitada. Um desconhecido que não quis se identificar diz que, na opinião dele, o policial era contratado para fazer a ronda do supermercado. Isso é uma suposição, não está querendo defender ninguém. Mas se não houve disparo dos assaltantes, não haveria motivo para o policial chegar atirando e a pessoa não quis se identificar. O Rogério, outro telespectador internauta do MS Record, presta solidariedade à família, meus sentimentos pela família, ele diz, não vamos julgar o policial, assim sempre vamos tirar a culpa dos nossos governantes. Fica mais fácil para eles punir um homem, prender e excluir do que abrir os olhos para o que está ocorrendo em nossa capital. Pode ter certeza que eles têm ciência de quanto está crescendo a criminalidade na nossa capital, porque não abrem mais concursos para aumentar o número de profissionais. Nenhum profissional de segurança pública vai para a rua com a intenção de matar alguém. Essa é uma discussão delicada, foi com essa intenção que nós entramos nesse caso, doutor, porque a segurança pública precisa de socorro. Não é de hoje, faz muito tempo que a gente tem exibido reportagens de comerciantes em bairros de periferia principalmente, de postos de combustíveis, pedindo, clamando pela segurança pública, apesar de terem segurança de câmeras de circuito interno, até seguranças particulares que eles contratam. Nesse caso, essas imagens das câmeras de circuito interno são essenciais, fundamentais para o trabalho da polícia, né? Sim, certamente. Veja que, no caso, havia câmeras de circuito, né, de câmera de vigilância, mas os assaltantes, mesmo assim, fizeram o roubo. Então, realmente, a questão de segurança deve se envolver também a legislação penal atualmente, porque é um pouco benevolente com os criminosos. Veja que as pessoas, 2 assaltantes armados, tentaram armar durante a noitinha, né? Mesmo sabendo, eu creio, eles poderiam até saber ou não, mas acharam um pouco irrelevante a câmera, né? Então, deveria... uma sensação de impunidade. Deveria haver, então, o direcionamento também da discussão com relação à legislação penal. O que o senhor achou sobre essa nova mudança aí da lei de execução penal? Bem, a lei veio em momento inoportuno, né? Certamente com toda a população e a própria polícia trabalhando dia a dia para combater a criminalidade, a lei veio tentar resolver um problema, que é desafogar os presídios, mas vai criar outro com relação a essa população nas ruas. Mas eu creio que com o tempo que essas pessoas vão reincidir o crime, porque vivem na criminalidade, os presídios vão continuar superlotados. Há uma preocupação da polícia especial com menores de idade, já que havia um menor de idade envolvido nesse caso? Porque o que a gente vê é isso mesmo, são os pequenos assaltos com adolescentes envolvidos por conta da lei, inclusive, né? Os maiores de idade põem a arma na mão do menor de idade justamente para escapar da justiça, e a gente vê isso borbulhar em todos os pontos da cidade. A polícia se preocupa com essa questão do aumento de menores de idade em criminalidade? Certamente. No caso menor, volta a questão da legislação, né? Porque no caso ele foi autuado por latrocínio. Latrocínio ele pode pegar até 30 anos de prisão. No caso do adolescente, ele pode pegar só até 3 anos internado em unidade em casa de guarda, na UNEI. Então há um disparate, uma
a legislação teria que ser revista com relação aos adolescentes infratores. E uma informação, menor de idade, né, que foi apreendido, ele foi baleado, mas sobreviveu, está na UNEI Novo Caminho aqui em Campo Grande. Agora eu vou pedir para o pessoal da direção do jornal, Dudu, coloca no ar, por favor, novamente, aquela arte que vocês fizeram hoje de manhã, do caso, né, do momento dos disparos, sob a perspectiva do policial militar que atirou. Olhando assim, doutor, a gente vê claramente que o tiro foi disparado em direção ao assaltante, mas o assaltante conseguiu escapar e nesse momento o gerente abaixou, né? O que a gente vê por aí, inclusive na internet, em países em situação de guerra, é que a instrução é exatamente essa. Quando houver tiro, troca de tiros, tiroteio, a gente precisa abaixar. Nesse caso foi desastroso, acertou em cheio o gerente. A gente tem que levar em consideração isso que aconteceu com ele e não tomar essa atitude ou não? Não, aí foi uma fatalidade, né? Realmente ele tentou se proteger, apesar que o balcão ali não teria estrutura, né? Ou bastante para impedir fino, isso, né? Para impedir o projétil transfixar. Mas a atitude dele foi correta, se proteger. O policial, ao tirar, ele queria atingir o bandido que estava fugindo e não o gerente que estava ali escondido, se protegendo. O policial realmente, tudo indica que ele não tinha visão. Então vai ser analisado esse comportamento do policial, se foi proporcional, porque ele já tinha, tinha tirado num e na fuga atirou no outro. Isso aí vai ser analisado essa proporção. E em decorrência disso ocorreu a fatalidade que atingiu a vítima inocente. Aos comerciantes, principalmente os de bairros de periferia que estão nos assistindo agora, eu vou perguntar para o senhor uma pergunta que eu acho que tem tudo a ver com o que eles sentem no dia a dia por causa do aumento da criminalidade. A gente mostrou recentemente aqui no MS Record, primeira edição, um mercadinho de bairro, aqui da capital mesmo, em que os caixas se blindaram com vidros que são protegidos contra o impacto de tiros. É um absurdo do ponto de vista social, né? Mas é o que eles encontraram para tentar se proteger. O senhor, como policial, aconselha essas pessoas que continuem investindo pesado em segurança particular? Veja bem, aí nós voltamos àquela discussão da legislação penal. Porque cada vez que acontece crimes, aumenta a criminalidade, solta a presídio, as pessoas tendem a se sentir inseguras e investem mais em segurança. Com o tempo, se mostra que isso não foi o bastante. Então, coloca-se cama, coloca-se dispositivo antifurto, blinda balcões, né? Carro e caixa, mas a criminalidade continua. Então, o foco deve ser a legislação penal, porque os criminosos hoje em dia eles cometem crime e tão rapidamente saem por regimes abertos, semiabertos, há uma certa leniência aí na própria legislação. Você fala de uma revisão na legislação penal em que sentido? No sentido de mantê-los mais na prisão? Sim, certamente. Hoje em dia os criminosos eles ficam muito poucos. Né? Eles logo ganham muitas progressões, saídas temporárias, e isso acaba reincrementando a criminalidade. Doutor, agora acabou de chegar aqui em minhas mãos um lembrete do pessoal da direção do nosso telejornal que a mãe do menino em que o policial atirou gravou com a gente agora de manhã. Acabou de chegar aqui a entrevista dela. Eu convido o senhor a assistir com a gente o depoimento dessa mãe. Oh, não tem? Vamos ver. O que está escrito aqui, gente? Eles estão conversando comigo aqui. Ah, a participação dela no portal, desculpa, eu entendi errado. Ela mandou uma mensagem para a gente, doutor. O nome dela é Lourdes Aparecida Aquino Paz. A cópia está aqui comigo. Ela disse para o Edson Godoy do Balanço Geral: Edson Godoy, gostaria muito de falar com você pessoalmente. Sou a mãe do menino que o policial que estava fazendo um bico no Mercado Souza matou sem piedade nenhuma. Sei que meu filho não fez a coisa certa, mas ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. E o meu filho não é conhecido da polícia, como o deputado Picarella, ela disse na primeira reportagem, sem saber o que aconteceu de fato. Meu filho não é bandido, diz a dona Lourdes, que mandou a mensagem pra gente. Ele é apenas induzido por amigos, pois amigos dele tinham dito a ele que ele não era de nada, que ele era filhinho de mamãe. Aí ele resolveu provar que ele podia fazer também o que os outros faziam. A mãe, no final da mensagem, reitera: meu filho trabalhava. A dona Lourdes Aparecida Aquino Paz, o pessoal da produção está entrando em contato com ela. Talvez ela grave uma entrevista aí para o programa Balanço Geral, que começa logo após o Cidade Alerta com o José Luiz da Atena. Doutor, o que o senhor tem a dizer para essa mãe que disse que o filho foi induzido pelos amigos
a entrar no mundo do crime? Realmente é uma questão complicada. Um depoimento, ao que a gente tem conhecimento, ele falou que era, né, viciado em drogas, estava envolvidos, né? Convido essa mãe até a comparecer na delegacia para a gente ver o drama que ela está sofrendo, porque a polícia também investiga de forma imparcial, de todas as vertentes. Então tem também os parentes do outro assaltante que morreu, né? Tem a família também. Esse adolescente também que foi ferido também tem os parentes. Então, justamente... No caso, a dona Lourdes Aparecida é a mãe do menino que morreu. A mãe do assaltante que morreu. Isso. Justamente. Então, no caso, por isso que é complexa a investigação, porque tem o roubo que estava acontecendo, mas tem 2 pessoas falecidas, inclusive o assaltante. E esse assaltante tem famílias também. Esse adolescente infrator que sobreviveu também tem parentes. Então, deve ser analisado em todos os termos. Doutor, se alguém, nesse caso, se negar a prestar depoimento à polícia, pode ocorrer, isso pode acarretar alguma coisa para essa pessoa ou não? Sim, certamente. Todos têm o dever legal de testemunhar. Inclusive existindo o crime do 330 do Código Penal, que é desobediência. Então, quando recebe uma intimação, a pessoa tem que comparecer à delegacia, à justiça, para prestar o esclarecimento e dizer a verdade, sob pena também de ser respondível falso testemunho. Essa convocação que o senhor fez, a senhora Lourdes Aparecida aqui no PAS, mãe do assaltante que faleceu, então é válida, ela precisa comparecer? Não, essa é informal, né? Essa é informal, mas a gente, se ela quiser ir na delegacia, a gente vai ouvir todo o drama dela. Tá certo, se ela comparecer, melhor. Delegado, obrigada pelas informações, uma boa tarde para você.